Provérbios 21 está sendo o ponto de partida. Provérbios capítulo 21, versículo 21. 21. Diz assim, ele está pulando aqui, ele diz para nós: o que segue a justiça e a bondade achará o quê? A vida, a justiça e a honra. Pastor, quem segue a justiça vai encontrar a justiça? Vai. Mas o que é a justiça? Não é, estou falando dos homens, não, pelo contrário. Não vou ensinar você, entenda bem, a ser um anarquista, que não obedece às autoridades, não se submete a autoridade nenhuma. Não vou ensinar você a ser rebelde, nem praticar nenhuma rebelião. Não estou falando da lei dos homens, pelo contrário. A Bíblia diz que nós temos que obedecer às autoridades, nos submeter a elas. Está lá em Romanos, não é mensagem não, Romanos 13, só para mostrar que não é rebelião. Romanos 13, cadê o rapaz de lá? Diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Aí as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então, não estou. A não ser que a autoridade crie uma lei que seja contra a palavra de Deus. Vai ser um absurdo que eu vou falar, mas imagine que faz uma lei que no horário tal, todo brasileiro tem que se prostrar diante de uma estátua, de uma imagem. Quem não se prostrar vai ser preso, só pode prender, né? Você mais um Sadraque, um Mesaque, um Abednego, porque não vão ser contra a palavra. Que é uma lei que eu, como sou um celebrante, entenda bem, de casamento, por exemplo, eu faço casamentos, eu estou então agora obrigado a fazer toda a forma de união, eu tenho que abençoar. Não vou abençoar porque está contra a palavra de Deus. Não, mas quem não fizer vai ser preso, pode prender, tá bom? Então, não estou ensinando rebelião, só estou ensinando, estamos falando aqui nada da justiça dos homens. O que vamos falar é que, às vezes, até na igreja se criam leis, ou se criam dogmas, rituais, que não estão de acordo com a palavra. E nós não temos que seguir isso. Temos que aprender a seguir a palavra de Deus. Diz aqui então para nós, 21. Ele está dizendo: o que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Paulo fala aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 3. Romanos, capítulo 10, versículo 3. Ele diz assim: porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo. Para quê? Para a justiça de todo aquele que crê. Eu não tenho que oferecer nada para Deus, por exemplo, pelo perdão dos meus pecados. Eu não tenho que oferecer nada a Deus para ser perdoado de qualquer iniquidade. Eu não tenho que oferecer nada a Deus para ser curado. Eu não tenho que oferecer nada a Deus para ser abençoado. Eu tenho apenas que crer na palavra de Deus. Isso é a justiça de Deus. Davi entendeu isso e às vezes nós não conseguimos entender. Vamos lá para o Salmo 51, que é mais conhecido nosso. Salmo de número 51. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo o quê? A multidão das tuas misericórdias. Nós sabemos que Davi errou muito, mas Davi encontrou misericórdia, porque ele acreditou na misericórdia de Deus. Essa é a misericórdia do Senhor. Aqui, eu vou voltar aqui. Num pouquinho na frente, a Bíblia fala assim, Provérbios 16. Esse eu pulei no culto anterior, só no culto das 7 que eu falei. Como eu falei, o pessoal que está assistindo aí dia 17, para nós é o culto das 11 horas de domingo. Que nesse horário sempre é o missionário que prega, hoje está em diante o pastor já pregando. Eu prego 14, 16, 18, geralmente. Na Santa Ceia também 20. Então, Provérbios 16:6. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. Davi sabia que tinha errado, mas acreditava na misericórdia. Mas para ter a misericórdia, ele teve que falar o quê? A verdade. Não tem outro jeito. A misericórdia não anda sozinha. A misericórdia só anda junto com a verdade. Ela não anda sozinha. Ela só anda junto com a verdade. No capítulo 12, ainda de Provérbios, capítulo 12, versículo 17, ele diz: o que diz a verdade, fale. Manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana.
Então tem que falar a verdade. Então a misericórdia não anda sozinha, a misericórdia só anda junto com a verdade. E quem fala a verdade manifesta a justiça, foi o que Davi fez. Mesmo estando antes do Calvário, ele acreditou na misericórdia de Deus, falando a verdade. Voltando ao Salmo 51, ele diz: lava-me completamente, versículo 2, da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele conhecia, ele sabia que tinha errado. Você sabe que tem errado, então por que esconder de Deus? Vamos falar isso mais na segunda parte, você vai entender que é um complemento. Então você deve acreditar nessa justiça de Deus, que traz perdão para os pecados, que traz cura para o seu corpo, libertação para a sua alma, salvação para a sua família, quando você crê nela. Aí no versículo 11, Davi diz assim: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. O que Davi está mostrando? O que Jesus falou lá no Novo Testamento, quando ele falou assim, em Mateus 6,33, ele disse assim: mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Davi não se preocupou com o reino de Israel. Ele não queria perder o reino de Israel, não, ele não queria perder o reino de Deus. Eu tenho explicado que muita gente oculta, muita gente não fala a verdade, com medo de perder o quê? Às vezes o casamento, às vezes o trabalho, às vezes um título, às vezes o ministério, entende? E a pessoa oculta a verdade, ela não fala a verdade, mas ela está esquecendo que ela só vai ter a misericórdia de Deus se ela falar a verdade. Ela pode até encontrar a misericórdia do homem, mas já ouviu alguém falar: um dia a casa cai? E um dia a casa vai cair. Por quê? Porque não é a verdade. A verdade vai prevalecer, não tem nada oculto, e nós temos que acreditar. Nós falaremos mais na segunda parte, do da justiça, que você deve acreditar na justiça de Deus, acreditar no amor de Deus. Davi acreditou: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Agora a palavra muito forte, hein? Cuidado para você não fazer isso. O que? Isaías. Aliás, Isaías vai nos ensinar muito hoje. Capítulo 5, versículo 23. Mas tem matéria nova, que eu não dei no outro culto ainda. Daqui a pouco eu vou falar do profeta Abacuque. 5, 23. Ai dos que justificam o ímpio por presente. O que é isso? Eu brinquei aqui, que você já lembra daquele o programa humorístico da famosa escolinha? E o cidadão disse: eu vinha para esta aula e eu passei, porque o professor fez uma pergunta para ele, aí eu brinquei, né? Qual é o primeiro nome do homem que descobriu o Brasil? Estou acrescentando agora, consertando. Aí ele disse assim, ele ia responder e disse: isso aqui eu criei, tá, pessoal? Só uma coisa. Aí ele disse assim: meu mestre, eu estava vindo para cá e passei ali, eu vi uma bermuda tão bonita, eu lembrei dos dias de calor, o senhor em casa, pensando, descansando, né, naquele... Eu comprei-a. E trouxe aqui para o senhor. Aí quando ele viu a coisa, mas o senhor está me enrolando, eu já perguntei uma coisa para o senhor. E aí ele falou para os alunos: nós temos que descobrir o feminino das coisas, né? Por exemplo, entenda, você tem o feminino e tem também o masculino. E qual seria o masculino de pedra? Então já peguei. Mas por que o pastor, que bobeira é essa? Porque ele está o quê? Comprando o mestre, né? Ele não sabia a resposta, mas como ele deu a dica todinha, por causa do presente da bermuda colorida que ele ganhou, então ele se vendeu. Mas não estou falando, só fazendo uma hipótese aqui. Não faça isso com Deus, não. Que isso, pastor? Sério agora? Deixando toda a brincadeira de lado, então, não oferecer a Deus, irmão, nenhum presente, nenhuma oferta. Não, porque eu vou dar meu dízimo em dobro. Está perdendo tempo. Não, porque agora eu vou ficar com dízimo, vou dar 90% para Deus. Bobo. Deus mandou você fazer isso? Isso é sacrifício, Deus não está pedindo. Cuidado. Ai dos que justificam o ímpio por presente. Você acha que Deus vai fazer isso? Que Deus vai justificar você? Não tem. Pecado só tem um jeito: falar a verdade. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar.
O homem acreditou na misericórdia de Deus. Davi, o adúltero, o homicida, encontrou misericórdia porque falou a verdade. Acreditou. Nós temos que acreditar na misericórdia de Deus. Aí nós vamos ter a justiça de Deus. Nós vamos ter muito mais. Não estou falando apenas para perdão, não. Para cura também. Se o Senhor me curar, eu vou dar uma oferta tanto. Não. Não faça isso. Tudo é a justiça de Deus. É só crer no Calvário, é só crer na obra redentora de Jesus. É seguir a justiça, seguir o que Deus diz, não algum preceito, algum dogma, algum ritual que alguém ensina. Não, é seguir a palavra de Deus. As pessoas inventam muitas coisas até dentro da igreja. Não adianta, não vai mudar. O homem largará o pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão os dois uma só carne. É o que está escrito na Bíblia. Não tem outro jeito, não tem, mas não tem. É que eu disse, pau é pau, pedra é pedra, não adianta. E muitos querem fazer isso. E diz assim, e aos justos negam a justiça. Vamos para Abacuque. Não é o capítulo 3, você está pensando que é o capítulo 3? Não é o capítulo 1. Jonas, Miqueias, Naum, Jonas, Miqueias, Naum. Isso. Miqueias que já cantou hoje aqui, vai cantar hoje para a gente depois. Mas primeiro vai cantar o Caio hoje, que eu vou levar na adoração. 1,14. Abacuque, capítulo 1, versículo 4. Eu falei 14, desculpa, é 4, tá? É o 4. Diz assim: por essa causa a lei se afrouxa, e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo, e sai, entenda bem, o juízo o quê? Revertido. Por causa disso, dessas ideias que surgem, dessas doutrinas que surgem, desses, vamos dizer, dogmas que surgem, rituais que surgem, que a pessoa vai deixando a palavra. Amigo, é aqui dentro do Evangelho que você vai encontrar, e as pessoas querem mais. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos, diz assim, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Ninguém acredita que aquele homem, entenda bem, adúltero, aquele homem homicida se tornou o quê? O maior rei de Israel. Por quê? Ele acreditou na misericórdia de Deus. As pessoas vão ver isso. Não estou dizendo você vai se sujar para depois se limpar, não. É só crer na misericórdia. É só seguir, como ele está falando para nós, a justiça de Deus. E isso é um dever para nós quando, pastor? Lucas capítulo 1. Isso é matéria nova também. Lucas 1, versículo 75. Quando eu digo matéria nova, é que eu não dei nos cultos anteriores. Lucas 1, 75. Diz assim: em santidade e justiça perante ele, quando, pessoal? Todos os dias da nossa vida. Isso não é de vez em quando, não. Sabe por quê? Quando nós passamos por uma luta, quando nós passamos por uma adversidade, aí nós queremos seguir a justiça, queremos viver em santidade, mas só quando estamos passando pela luta. Quando passa a luta, nós então afrouxamos a santidade e deixamos de seguir a justiça e começamos a aceitar algumas ideias. Lembra que eu falei no início que a rebelião não é a rebelião aos homens, não? É não aceitar essas leis, né? Esses rituais, ou esses dogmas numa igreja, numa denominação, ou até mesmo no nosso meio, que não estão de acordo com a palavra. Não devemos seguir a palavra. Mais ainda, ele falou isso para o Moisés, através do Moisés. É Deuteronômio, capítulo 16, versículo 20. « 16 é o capítulo, 20 é o versículo. Bem, concluindo, a justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possuas em herança a terra, olha para mim, a terra que te dará o Senhor teu Deus. Para você assumir todas as bênçãos reveladas na palavra de Deus, aqui é a nossa terra, nós temos que seguir a justiça, seguir a palavra de Deus. Então deixar de lado essas coisas, aceitando coisas que estão... Não, é viver a palavra. Mas como é que eu consigo? Isso é o Espírito Santo, não é uma obra minha, não é uma obra sua. Nós vamos voltar para João capítulo 16, versículo 8.
Isso eu já dei. Diz, vamos falar um pouquinho mais agora nesse, versículo 7, 16, 7. Todavia digo-vos a verdade, que convence que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo de quê? Do pecado. De quê? Da justiça. E mais? Mas isso aí não é uma obra minha, não. Essa é uma obra do Espírito Santo. Então não adianta eu tentar argumentar com você, ficar aqui, não. Eu tenho que falar a palavra ungida pelo Espírito Santo, antes de subir nesse púlpito, quer dizer, antes de subir nesse tribunal, eu devorar a Deus, buscar a Deus, pedir: Deus, é o Senhor que vai trabalhar, o Senhor trabalha nos corações. A mesma coisa é você, quando vai falar com os amigos, para a família, você não vai convencer. Lembra do que disse o profeta Zacarias, no capítulo 4, versículo 6. O que ele disse lá? E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem, mas pelo meu Espírito. Basta. Então não é uma obra minha, não é uma obra sua, é uma obra do Espírito Santo. Mas onde está o Espírito Santo? Ele habita em nós. Então nós vamos convencer as pessoas? Não, o Espírito Santo que habita em nós. Nós temos que dar a palavra, nós temos que dar, mas não só dar, nós temos que seguir a justiça. Nós temos que seguir. Cara, mas você fez isso por quê? Porque a Bíblia diz que é perdoando que você é perdoado, você está seguindo a justiça. Mas eu não entendo, aquele cara plantou contigo, aquela pessoa fez isso, fez aquilo. Você quer ser diferente? Não, amigo, é porque a Bíblia diz que é o servo do Senhor, não convém contender. Você está seguindo a justiça. Entende? Mas você, é normal, isso é uma herança genética. Não, a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu conheço que Jesus já levou as minhas doenças, que pelas feridas dele eu fui sarado, por isso que eu estou amaldiçoando essa doença. Quer dizer, está fazendo um tratamento que o médico mandou também, mas está na oração. É isso. Mas não é uma obra nossa, isso é uma obra do Espírito Santo. Nós temos que viver a palavra de Deus, seguir a justiça, onde nós começamos. Quem lembra onde nós começamos, pessoal? Quem lembra? Capítulo 21, versículo 21. Eu brinco que eu não estou esquecendo. O pastor já me esqueceu e fica perguntando para o povo. Não, aqui eu tenho cola, aqui pode ter cola, né? Aqui eu tenho a cola, pode ter cola aqui que não é pecado, não. Então tem que seguir a justiça. Ele está dizendo para nós. Ele diz: o que segue a justiça e a bondade achará a vida do tipo de Deus, a justiça, que é a obra redentora de Jesus na cruz, e a honra, Deus vai te honrar. Essa é a palavra. Siga a justiça, siga a palavra de Deus, você vai ver muito mais de Deus na sua vida, todos os dias. Em santidade, siga o que Deus diz, você vai ser um vencedor. Amém?